Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Faz dos cristãos que aqui estão tuas testemunhas da ressurreição, da luta pela paz e o amor, da luta por um mundo melhor. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem animar a nossa missão, vem trazer à igreja um novo vigor, vem iluminar nossa vida, vem nos unir como irmãos. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, e não demores, vem renovar a face da terra, vem eliminar toda a guerra, vem libertar o teu povo. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Vem, Espírito Santo, vem, não demores, vem, não demores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. Hoje nós temos alegria no nosso 6º dia da novena de confirmarmos na fé a nossa juventude preparada aqui pelos nossos catequistas e pela comunidade, e recebendo sempre com muita alegria na nossa paróquia Dom Frei Severino, sempre com muito carinho a nossa paróquia, muito presente, e hoje, comemorando hoje, 20 anos de ordenação episcopal. Há 20 anos que o Dom Severino é bispo, carregando as alegrias e os desafios da vida episcopal, sucessor dos apóstolos. Então, por esses motivos, vamos acolher o nosso bispo com muito carinho, com uma calorosa salva de palmas. Obrigado, Padre Genivaldo, pela acolhida, presença dos padres aqui, os acólitos, seminaristas. Saudar novamente catequistas, o papel importante de vocês. Porque hoje nós viemos aqui também para acolher a promessa que os pais de vocês crismandos fizeram lá atrás. Então hoje é o dia de acolher e recolher frutos disto. Depois nós vamos falar sobre isso um pouco mais. Mas também queremos pedir ao Pai que envie o Espírito Santo sobre vocês, para que vocês, crismandos, possam dizer: viva vós, eu sou cristão, de fato, não de carteirinha, mas de nome. E às vezes a gente vacila, por quê? Porque somos humanos, é possível. Reconhecemos ser pecadores, coloquemos-nos diante da misericórdia do Pai as nossas fragilidades. Senhor,
que pelo Espírito Santo estás presente no mundo. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dás o Espírito Santo para o perdão dos pecados, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que enviais o Espírito Santo para criar um mundo novo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, os louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e em vós nós damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estáis à direita do Pai, tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Deus de poder e misericórdia, nós vos pedimos que o Espírito Santo, vindo habitar em nossos corações,
nos transforme em templo de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Leitura do livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas das almas, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo de graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos os que sofrem por Sião uma coroa, em vez de cinza, o óleo da alegria, em vez de aflição, o manto do louvor, em vez da capa da tristeza. Mas vós sois sacerdotes do Senhor, chamados ministros do nosso Deus. Eu os recompensarei por suas obras segundo a verdade, e farei com eles uma aliança perpétua. Sua descendência será conhecida entre as nações, e seus filhos as fixarão no meio dos povos. Quem os vir há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Palavra do Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda face renovai. E da terra toda face renovai. Todos eles, ó Senhor, em vós esperam, que a seu tempo vós lhe deis o alimento, vós lhe dais o que comer, eles recolhem, vós
vós abris a vossa mão, eles se fartam. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Enviais o vosso Espírito e renascei, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida, salmodia para o meu Deus enquanto existo. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o hino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia,
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Podemos permanecer em pé para recebermos a bênção. Agora sim podemos nos assentar. E eu vou convidar que permaneçam de pé somente os nossos crismandos, para que o bispo possa vê-los, para que o bispo possa ver vocês, nesse momento especial em que a igreja, por meio do bispo, sucessor dos apóstolos, acolhem vocês para confirmá-los na fé. Padre Genivaldo, quando eu entrei, fiquei de olho neles, mas foi muito rápido. E agora, olhando de novo, assim, primeiro olhar parece gente boa. Tá. Vocês tiveram algum momento específico com eles, momento de espiritualidade, momento penitencial? Nós tivemos o retiro com eles, tivemos lá Padre Donizete e eu, junto com os catequistas, também podem ficar de pé os catequistas aqui para o bispo conhecer, que acompanhá-los aqui. Depois o momento das confissões, celebração penitencial e outros momentos, porque muitos estão já engajados na comunidade. Então nós estamos com uma boa esperança de que eles vão continuar conosco caminhando no pós-crisma. Você conversou com os catequistas, não deu de perceber se eles, catequistas, deram muito trabalho para os crismandos ou os crismandos deram muito trabalho para os catequistas? Aí é variado. Tem alguns catequistas que deram trabalho para os crismandos e alguns que tiveram trabalho com seus crismandos. Tá bom, por enquanto está indo tudo bem. Mas agora tem uma outra ainda. E os pais e padrinhos de batismo, se tiver aqui presente, eles estão aqui presentes ou estão em casa preparando a janta? Fica de pé. Os pais e padrinhos de batismo que estão aqui acompanhando. Aham. Agora, então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo se senta, menos os pais e os padrinhos. Até o padre é bom se sentar. É bom. Queridos pais e padrinhos, sobretudo os padrinhos de batismo, também depois, importância, se tiver padrinhos agora do crisma, também se incluam nisto. Eu quero dar os parabéns para vocês. Vocês se lembram, lá atrás, quando vocês se casaram, e não foi o padre Donizete, porque ele é novinho, eu ordenei ele padre, então... Mas mesmo também o Genivaldo, talvez até tenha assistido o casamento de alguns.
Chegou uma hora, o padre ou o diácono fez aquele dia bonito do casamento. Vocês se lembram como foi? Aí o padre faz aquela pergunta: vocês prometem educar os filhos que Deus der na Igreja Católica? O que vocês responderam? Opa, estão lembrados então. E aí, tá bom, continua a festa, a coisa foi bonita, até houve dança, e acabou a festa, aí depois a vida segue. Tem que trabalhar, porque quem casa quer casa. Aí tem que sustentar a casa, né? Aí chegou o dia, aparece a mãe do Davi e fala para o pai: meu bem, eu estou grávido. Aí aquela emoção. O Davi começa a ser gente. O Davi começa a ser formado. Aí, 9 meses depois, o Davi nasce. Veio forte, viçoso, com bom peso. E aquela alegria. E aí, novamente, pai e mãe já pegaram logo um padrinho ou uma madrinha, vão para a igreja. E lá, novamente, o padre faz uma pergunta no batismo. Vocês prometem educar o Davi na Igreja Católica? O que vocês responderam? Está vendo? Hoje vocês vieram aqui para cumprir a promessa feita. Vocês vieram aqui para cumprir a promessa de vocês. Vocês cumpriram. Educaram os filhos na Igreja Católica. Hoje eles vão dar resposta para vocês e para a igreja, que a promessa de vocês foi cumprida. Se os crismandos reconhecem que os pais e padrinhos foram importantes na vida de vocês, vocês batem palma. Então tá. Então agora vocês podem sentar. Passaram no teste, viu, padres? Podemos crismar. Mas primeiro nós ainda vamos pensar um pouco mais. Por que crismar? O que tem de especial hoje? Tudo por causa de um grande amor. Um grande amor. O amor de Deus por todos nós. Um amor imenso, imensurável, não dá para medir. Viram a primeira leitura, o profeta Isaías? O Espírito do Senhor foi ungir, foi marcar, foi selar, foi registrar e dizer que Deus ama, que Deus acompanha, que Deus quer o bem do povo. Mesmo o povo teimosamente negar o amor de Deus, Deus continua amando. E aí, um dia, Deus decidiu: agora eu vou dar mais uma cartada do meu amor por esse povo que eu criei. Eu vou dar o meu filho. Aí nasce Jesus. Logo no nascimento, olha o céu novamente se comunicando com a terra. O profeta, o Senhor me anunciou. Agora um anjo aparece aos pastores e diz: paz na terra aos homens de boa vontade. Estão entendendo por que a minha saudação inicial, a paz esteja convosco? A paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, já no nascimento, já a mãe e o pai têm que fugir porque Herodes queria matar. Olha como que o ser humano é um animal complicado. É capaz de amar, mas é capaz de matar por ódio. Os animais só matam para comer, para se defender. E o ser humano por ódio, por consciência. Mesmo assim, Deus não deixa de nos amar. E Ele ensina, então Jesus nasce, cresce, começa a ensinar a sua boa nova, falando que o Pai tem amor por nós. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, do contrário vos teria dito, São João.
Deus tem o céu para nós. Mas nós precisamos conquistar o céu. E o céu não está lá na frente, está aqui. Convertei-vos e crede, porque o reino dos céus está próximo. É preciso se converter. Ter uma nova forma, uma nova ordem de vida. Uma vida que se alia com o amor, com a justiça, com a paz. E o ser humano não quis essa forma de paz. Fizeram as tramóias, condenaram Jesus, pregado na cruz como um subversivo. Se fosse hoje, diriam que era um comunista. Que na época era subversivo, porque é um perigo de subversão. Era a questão da época. Então não era pregado na cruz por um crime de ter feito ter matado alguém, não era esse tipo de crime que ia para a cruz, mas aqueles que tinham o perigo da subversão. E no alto da cruz, Jesus não para de nos amar. O amor dele não muda pelo pecado da humanidade. O amor dele continua e cada vez mais forte e aprovado quanto ele nos ama. Ele fala, Deus Pai, o Pai vosso, o meu Pai, o vosso Pai, Pai nosso que estais nos céus. Eu e o Pai somos um. Como o Pai me ama, eu vos amo. Assim como o Pai, eu também vos amo. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha quanto amor. Mas ainda não foi tudo. Ele fala, Deus Pai, Pai. E a mãe? Cadê a mãe? Quem é a mãe? Se tem pai, tem mãe. Na nossa cultura é isso. O que ele faz? O último gesto antes de morrer, no alto da cruz, naquele suplício, ainda nos ama, olha para a mãe e diz, mulher, eis o teu filho, apontando João o evangelista. E aí ele com aquela dificuldade, olha para João e diz, João, eis a tua mãe. Último gesto de entrega para nós. Ele nos deu a mãe, Nossa Senhora. Agora nós temos a mãe nossa que nos gerou e a mãezinha do céu. E por isso nós somos um povo de índole mariana. Quando eu cheguei, eu vi vocês rezando o terço. Eu fiz a minha oração antes do rosário, antes de vir para cá. Nós somos um povo de índole mariana, nós gostamos de Maria, de Nossa Senhora. Nós temos devoção a Nossa Senhora, por quê? É a mãe que nos foi dada naquele momento tão cruel. Levante a mão agora, quem tem devoção e gosta de Nossa Senhora. Vocês viram lá da frente como foi rápido? Se vocês não tivessem esse amor por Nossa Senhora, sabe como vocês iriam levantar a mão? Ia levantar a mão olhando, para não ficar para trás. Mas vocês estão provando que são um povo de índole mariana, que tem devoção a Nossa Senhora. Ora, Deus nos deu o Filho nos deu a mãe. Hoje nós viemos aqui para a Crisma, e a Crisma nós vamos receber o Espírito Santo. E como que entra o Espírito Santo nessa jogada? Primeiro foi o Espírito Santo que assistiu Maria para o filho nascer. Segundo, quando Jesus ressuscita, ele já falava isso antes, mas vamos aqui na versão de São João. Quando Jesus ressuscitou, a comunidade estava reunida, portas trancadas, com medo dos judeus. Por que medo dos judeus? Porque assim como mataram Jesus, queriam também eliminar os amigos dele. Então os discípulos, mais algumas mulheres,
mas alguns amigos estavam trancados de medo, se protegendo. Jesus aparece no meio da comunidade, portas trancadas. A primeira saudação: a paz esteja convosco. Estão vendo a terceira vez que nós saudamos hoje a paz? Início da missa, lembrei no nascimento dele. Agora, a primeira palavra quando ele ressuscita: a paz esteja convosco. E aí ele prepara os discípulos para receber o Espírito Santo. Porque agora vamos agora para a versão de São Mateus. São Mateus, quando Jesus aparece a eles e diz: a paz esteja convosco. E agora vocês voltem para a Galileia. Lá na Galileia, onde tudo começou, onde ele anunciou a boa nova, onde ele proclamou, onde ele fez os milagres, onde ele anunciou o evangelho, onde ele proclamou o reino dos céus, ele pede: voltem para a Galileia, que eu vou subir ao Pai, e vou pedir ao Pai que envie o Paráclito, o Espírito Santo sobre vocês. Porque aí vocês vão entender tudo que eu ensinei, e vocês vão fazer o que eu mandei. Porque até então os discípulos ainda estavam atônitos, perdidos. É como se Jesus morreu, acabou tudo. Não sobrou mais nada. Mas eu vou pedir ao Pai que envie o Espírito Santo, aí vocês vão entender tudo. Aí chegou Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e aí as portas se abriram, entenderam e começaram a anunciar a boa nova. Então quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é esse grande amor do Pai e do Filho que nos envia em missão. O Espírito Santo é que nos conduz a Jesus. O Espírito Santo nos leva a Jesus para fazer o que Ele mandou. O Espírito Santo nos encoraja, nos aponta o caminho de Jesus para entender o que Ele ensinou. Esse é o Espírito Santo. Hoje, vocês vieram aqui porque estão pedindo para a Mãe Igreja, na sucessão apostólica, de confirmar vocês, crismandos, para, pela força do Espírito Santo, irem a Jesus, entender o que Ele ensinou e colocar em prática no dia a dia o que Ele ensinou, que Ele manda vocês fazer. Então, esse é o Espírito Santo. Agora, como nós vamos fazer aqui na comunidade? Padres, agora vocês têm que vir aqui, agora eu não sei mais. Até aqui eu fui muito bem, mas agora daqui para frente eu não sei. Agora nós vamos pedir ao Pai daqui a pouco que envie o Espírito Santo sobre eles. Então eles serão ungidos. Eles vão receber o Espírito Santo. Eu vou colocar na fronte de vocês, eu vou dizer: viva vós, Gustavo, recebe por esse sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, e vou te ungir com óleo santo, óleo do crisma. E como Jesus falava, agia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou olhar nos teus olhos, Gustavo, e vou dizer: a paz esteja contigo. Então, depois disso, pároco, vigários e padre visitante, que é filho da terra aqui, o que eles vão fazer daqui para frente? Nós temos um convite a eles para o dia 5 de julho, um encontro de espiritualidade, e depois ali nós vamos conversar sobre modos como continuar conosco. Também já tem alguns que já estão engajados nos vários serviços que nós temos na igreja, e estamos confiantes que eles vão, com o Espírito Santo, ajudar a nossa paróquia a crescer. Mas tem algum grupo específico que eles já, de algum jovem ou alguma coisa assim? Temos o grupo Worship, não sei falar muito inglês, mas o grupo é Revolução Worship, que se reúne aos domingos. Tem gente deles aqui? Tem. Então vem aqui, bem rápido, larga os aparelhos, vem aqui. Já vim, eita. Vamos! Eles demoram para vir. Sim. Ou até tem crismando que já está com o Espírito Santo adiantado aqui, né? Tá, que bom, ótimo.
E o que mais? Tem outros grupos? Tem para mais velhos, tem o cursilho. Cursilho, tem do cursilho. Se tiver alguém aí, pode vir aqui na frente. Opa, tem gente se levantando lá. Tem também. Eles estão falando que tem também aqui o Geração Resgate, está aí também. Geração Resgate. Já está aqui, já estão aqui. Já estão resgatados aqui já. E o que mais? Aí o que eles vão criar conosco daí. Sim, mas, gente, eu estou sentindo... Eu gosto de futebol. É só para dentro da igreja. Vocês não vão ficar vivendo sempre dentro da igreja. Tem que também fazer isso. Tem que ter grupo de jovens, tem que ter momento de reflexão. E depois, como o Evangelho fala, vós sois sal da terra e luz do mundo. Se o sal perder seu gosto, então como nós vamos ser fermento do Evangelho na massa se nós não vamos no mundo? Por que vocês não criam também um time de futebol, de vôlei, no grupo, para dizer se é o grupo do Atletismo de 2025? Já tem? Não tem. Mas como que você não pratica o esporte? Vão ficar o tempo ou rezando lá no celular? Tem que praticar esporte. Pô, o Genivaldo é um ótimo jogador de futebol. Tá bom. Então, eu não vi jogar, mas me disseram que onde que ela vai, ele roça tudo, limpa tudo. Tá? O Donizete, então. Tá? Ninguém passa por ele. Tá? Por que eu estou falando do esporte? Nós estamos criando gerações doentes. Gerações muito trancadas. Que não se desenvolvem. Ou se não estão agindo aqui, ali estão na droga, estão em outras porcarias. Porque não tem opção. Então, por que não queriam um time de futebol e fazer... Inclusive, estou colocando esse desafio em outras paróquias, porque depois vocês não fazem um torneio das crismas aqui do Perpétuo Socorro contra a turma lá de outra paróquia. Fazer essas coisas ativas. Vida. Vida. A oração tem que produzir vida. Senão sai uma oração mofa. Uma oração que não cura. Eu estou colocando esporte, eu podia colocar outras coisas, tipo pastoral da criança. Ajudar as líderes a fazer a celebração da vida. E quando faz a celebração da vida, brincar com as crianças. E vocês têm a habilidade para isso. Um momento de reza com as mães. E depois brincar com as crianças. Nós estamos formando gerações, crianças muito cedo, muito ligados à tela, celular ou tablet, e psiquiatras, mais do que um já me falou. O Dom, inclua na pastoral da criança o projeto de tirar as telas das crianças. Nós no consultório estamos colhendo os frutos desastrosos. Porque muito tempo ele deformou o cérebro. Só ali, o cérebro ficou educado para isso. Agora cresceu, não educa mais, não respeita mais, não sabe limite do sim e do não, está estragado. Porque nós não cuidamos, nós como igreja temos que cuidar da vida. Não seria também uma proposta para vocês, como jovens, ajudar as líderes a cuidar disto? Então, olha, tem grupo de jovem para cantar, para rezar, para fazer festa, para convidar o bispo para comer uma pizza. Até agora nem convidaram ainda, né? Tá. E também, por que não, um dia de esporte, de recreação, para vocês se sentirem como grupo. É preciso, Jesus aparece no meio da comunidade. Significa que ele é a centralidade da comunidade. E se nós perdermos o senso de comunidade, perdemos a fé. E quando perdemos a fé, estragamos a vida. E Deus continua nos amando, mas nós estamos fora deste amor. Precisamos estar ligados a este amor. Então, este é o recado que nós precisamos hoje. Então, o Espírito Santo vem desafiar vocês, crismandos, para vocês estarem atentos. Então, agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Os crismandos, que de fato
estão decididos a receber o Espírito Santo hoje à noite, ao ser crismado, e se comprometer a querer uma vida ativa, com saúde, com fé, vida de igreja, vida de família, vida bonita, fica de pé. Alguns se levantaram, é meio no tranco, mas se levantaram todos, né? Se levantaram, né? Então, uma salva de palmas para a equipe aqui. Isso, agora podem voltar para os lugares. E nós vamos agora para o rito da confirmação. E começa com a luz. Vocês vão acender as velas para que possam ter luz, brilho, enxergar, ver, estar iluminado, purificado através do círio pascal que está lá. Então, assim como vocês prepararam, podem começar. E eu gostei de ouvir essas crianças, esses jovens cantando, podem cantar nesse tempo. Descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Acendei o amor de Jesus. A nós descei divina luz, a nós descei acendei o amor de Jesus. Queridos crismandos, vocês viram antes, no início da pregação, eu falei com os pais, os padrinhos de vocês. Isso que vocês vão fazer agora, eles fizeram por vocês quando vocês nasceram e quando vocês foram batizados. Agora vocês vão fazer, hoje são vocês que estão segurando a vela. E a vela é que vocês mesmos produziram. É a chama que já foi tecido entre vocês, no coração de vocês. Então eu quero ver vocês respondendo renuncio, depois eu vou dar outra forma do creio, tá? Para viver na liberdade de filhos de Deus, renunciais ao pecado. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Isto agora, a resposta é creio. E quando vocês falarem creio, ergam bem alto a vela. A luz tem que estar acima de tudo. Tudo. A luz deve brilhar sobre todos. E por isso vocês vão dizer um creio forte. É o que vocês acreditam. Queridos crismandos, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que hoje,
pelo sacramento da confirmação vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Então agora podem apagar as velas, para nada atrapalhar, deixa a vela no banco. Papai e mamãe, todo mundo de pé, padrinhos também. Chegou a hora, o bispo vai fazer uma introdução, depois a oração. E na oração, os padres também vão estender as mãos sobre os crismandos. E os crismandos ficam agora de cabeça um pouco inclinado. Gesto de pedido, de humildade, de recepção. Deixar que o Espírito Santo venha sobre vocês. Roguemos, caros irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre esses seus filhos e filhas adotivos, já renascidos no batismo para a vida eterna, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo Filho de Deus. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo fizesses renascer esses vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-lhes o Espírito Santo Paráclito. Dai-lhes, Senhor, o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de ciência e piedade, e enchei-os do espírito do vosso temor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então podem sentar. Este é o momento da unção, para ungir com óleo santo. Então o bispo vai, você que se aproxima do bispo, e o bispo vai te acolher como agora alguém confirmado na fé, como os apóstolos faziam lá antigamente. Quando começou a igreja foi assim, nós até hoje mantemos isto. O bispo veio aqui para confirmar vocês na igreja católica. Então você recebe o óleo na fronte, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E você responde, amém. Tá? Depois, aquela saudação. Eu vou olhar nos seus olhos e vou dizer, a paz esteja contigo. E você? E contigo também. Você é receptor e transmissor da paz. Venha com alegria, com sorriso. Não precisa ter medo, não. Tá? Se fosse para brigar, teria brigado com os pais de vocês. Mas eu dei um baita de um elogio para eles, né? Então venham com alegria, porque o óleo da alegria é o espírito da alegria, quer vocês alegres na vida. Venham então com essa disposição e podem cantar. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus.
Senhor o entendimento que tudo ajuda a compreender, para nós vermos como é alimento o pão e o vinho que Deus quer ser. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos divina ciência, que como eterno faz ver sem véus. Tu vês por fora, Deus vê a essência. Pensas que é pão, mas é nosso Deus. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dá-nos, Senhor, o teu conselho, que nos faz sábios para guiar homem, mulher, jovem e velho. Nós guiaremos ao santo altar. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos a fortaleza, a santa força do coração. Só quem vencer vai sentar à mesa. Para quem luta, Deus quer o pão. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, que nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, Senhor, filial piedade, a doce forma de amar enfim, para que amemos quem na verdade aqui amou-nos até o fim. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos, enfim, temor sublime de não amá-los como convém. Ó Cristo, hóstia, que nos redime, ó Pai celeste, que nos quer bem. Dai-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Senhor, vem dar-nos sabedoria, que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos da Eucaristia o grande meio de ser
Senhor, esses dons, essa luz, e nós veremos que pão é Jesus. Dai-nos Senhor, acompanhai sempre com a vossa bênção os que foram ungidos com o Espírito Santo e alimentados com o sacramento do vosso Filho, para que, vencidas todas as dificuldades, alegre a vossa Igreja com uma vida santa e a façam crescer no mundo por seu amor e suas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se assentar um instante, com exceção do senhor Dom Severino, porque a nossa comunidade quer lembrar, deixa eu pegar aqui o microfone, nossa comunidade tem umas palavras a lhe dizer e também lhe dar uma lembrança por esse dia feliz que está no meio de nós. Querido povo de Deus, boa noite. Boa noite, Dom Severino. Com muito carinho e gratidão, queremos expressar nosso sincero agradecimento ao senhor, nosso querido arcebispo. Sua presença, sempre tão fraterna e próxima, alegra nossos corações e fortalece a nossa fé, especialmente nesse tempo tão especial que seria a nossa novena em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Neste momento de graça, unimos-nos em oração e alegria para celebrar também o aniversário de sua ordenação episcopal. Com o lema acolher e cuidar, Dom Severino, o Senhor tem sido para todos nós um verdadeiro pastor, que caminha com o povo, escuta com o coração e conduz com ternura. Que o Senhor continue a fortalecê-lo para que siga acolhendo e cuidando do povo de Deus que lhe foi confiado, com a mesma dedicação, zelo, sabedoria que sempre demonstrou. Receba, Dom Severino, nosso abraço afetuoso, nossa oração e nossa gratidão por tudo o que o Senhor representa para a nossa Igreja. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro continue a protegê-lo e inspirá-lo nesta bela missão de servir com amor. Parabéns. É para repartir para os crismandos agora? Eu acho que vai faltar, então eu vou levar para casa. Muito obrigado, que Deus abençoe. Se nós temos alguns resultados mesmo como um pastor frágil, mas com a força da oração da comunidade, nós nos tornamos fortes e grandes. Muito obrigado pelo apoio. Padres, os diáconos seminaristas, contamos muito sempre com as orações de vocês. E vocês, rosto alegre da igreja, jovens crismados, eu também conto muito com vocês. Eu tenho muita esperança em vocês. Tá? Muito obrigado. Bem, obrigado, Dom Severino. Podem assentar um instante. Hoje eu não vou dar muito aviso, porque nós estamos bem adiantados. Amanhã começa a nossa festa às 19 horas. Você já pode vir, já comer um pão com linguiça e depois vir para a novena. Às 19h30 nós temos nossa novena aqui. E amanhã nós vamos ter o Frei Fábio, que vai estar conosco.
e vamos abençoar a água, para você ter água benta em casa, e os objetos de devoção. Medalhas, imagens, você pode trazer amanhã escapulários para essa bênção, e depois teremos a missa, e ao final da missa a renovação dos compromissos de todos os ministros, leitores, cantores, pastoral da acolhida. Então nós queremos fazer amanhã. Depois vamos seguir com a nossa festa na sexta-feira, no sábado e no domingo, e você já tem a programação. Só quero lembrar, se você ainda não comprou o bolo da padroeira, não fique sem o bolo da padroeira. É o melhor bolo, não só de Maringá, do Paraná, do Brasil, quem sabe do mundo. Mas a gente tem certeza que é o nosso bom bolo aqui. Então, vocês comprem o nosso bolo. Hoje eu mesmo confeitei um pedaço, tá bem? Tá certo. Obrigado, Dom Severino. Nós vamos agora fazer nosso 6º dia da novena. Quem é que se aproxima? Catequistas, grupos de reflexão, não só os coordenadores, os membros, e também nossa pastoral, que prepara pais e padrinhos para o batismo de criança. Hoje nós estamos com o compromisso da nossa iniciação à vida cristã. Nossos agentes de pastoral da iniciação à vida cristã. Então vamos nos colocar aqui diante do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Catequistas, grupos de reflexão, todos os que trabalham na preparação de pais e padrinhos para o batismo de crianças. Vamos então olhando para o ícone. Toda a Assembleia pode ficar de pé para nos apoiar nesse momento da nossa devoção. Irmãos e irmãs, na bula Esp non confundit, com a qual se proclamou o jubileu ordinário de 2025, disse-nos o Papa Francisco: a esperança não engana. Na verdade, é o Espírito Santo, com sua presença perene no caminho da Igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança. Mantém-na acesa como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida. Com efeito, a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza de que nada e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas em tudo isso saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso mesmo, esta esperança não cede nas dificuldades, funda-se na fé e é alimentada pela caridade, permitindo assim avançar na vida. A propósito, escreve Santo Agostinho: em qualquer modo de vida não se pode passar sem estas 3 propensões da alma: crer, esperar, amar. Como estrela do mar, guiando os viajantes, está Maria, mãe da esperança, sinal de consolo, sinal de esperança para o povo. Como peregrinos, recorremos à Virgem Santíssima e peçamos que ela prepare o caminho e nos conduza e nos sustente.
prepara caminho seguro, prepara caminho seguro, ó Santa Mãe de Deus, protege os filhos teus. ó salve do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva ao nome, nos traz a paz do céu. Prepara caminho seguro, prepara caminho seguro, Ó Santa Mãe de Deus, protege os filhos teus. do cego ilumina os olhos, ao réu vem libertar, de todo o mal preserva, e o bem a nos vem dar, que és nossa mãe, levando a voz daqui, a quem de mulher nascido dignou-se vir de ti. Prepara caminho seguro, prepara caminho seguro, ó Santa Mãe de Deus, protege os filhos teus. Só a Assembleia. Prepara caminho seguro, prepara caminho seguro, ó Santa Mãe de Deus, protege os filhos teus. Prepara caminho seguro, prepara caminho seguro, ó Santa Mãe de Deus, protege os filhos teus. Oremos. Ó Deus onipotente e misericordioso, que nos destes a graça de venerar a imagem da vossa bem-aventurada Mãe sob o título do perpétuo socorro, concedei-nos que em todas as dificuldades da nossa peregrinação nesta vida, sejamos de tal modo assistidos pela contínua proteção da mesma Imaculada e sempre Virgem Maria, que mereçamos conseguir os prêmios da vida eterna. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Agora nossas lideranças da IVC, junto com o nosso bispo, renovemos nosso compromisso diante da Mãe de Deus. Ó Maria, Mãe da Esperança, vossa alegria era fazer a vontade do Pai. Vossa vida era estar atenta às necessidades dos outros. Intercede por nós e por nosso ministério. Quando nossa fé vacila, quando somos tentados a desesperar ou a desistir, intercede por nós. Quando fechamos o coração, quando consentimos com a injustiça, intercede por nós.
quando parece ser difícil seguir vosso Filho. Quando o cansaço quer nos vencer, intercede por nós. Quando não se antecipa ao nosso sim, leva-nos a Jesus Cristo, nossa esperança. Ó Maria, vós que escutastes a palavra de Deus e guardastes todas as coisas em vosso coração, ensina-nos também a fazer essa mesma experiência de fé e de serviço ao próximo em nossa paróquia, para sermos uma comunidade de fé e de amor. Coloca-nos junto ao vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora todos permanecem, o bispo vai fazer a bênção, e depois da bênção o senhor fará a foto com as turmas? Estão com as turmas então, tá bom? A gente pode... Microfone com o bispo. Licença. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Pai Todo-Poderoso, que vos fez seus filhos adotivos, quando renascestes da água e do Espírito Santo, vos abençoe e vos conserve dignos do seu amor de Pai. Amém. Amém. Jesus Cristo, Filho unigênito, que prometeu a perene presença do Espírito da Verdade na Igreja, vos abençoe e vos confirme com sua força na profissão da verdadeira fé. Amém. O Espírito Santo, que acendeu o fogo do amor no coração dos discípulos, vos abençoe e, congregados na unidade, vos conduza sem tropeço às alegrias do reino de Deus. Amém. E a bênção de Deus, e a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora, depois dos cânticos, os catequistas já ali na frente já organizam suas turmas para ir se aproximando e a gente dá descanso ao bispo, tá bom? Depois. Cada catequista organiza suas turmas, tá bem? Do perpétuo socorro, venho a te consagrar minha vida de novo.